Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. E meu irmão, minha irmã, nós vemos no Evangelho de hoje os valores, ou o preço, né? Porque os valores muitas vezes eles são inegociáveis e os preços negociáveis. Nós vemos aqui nesse evangelho, vamos ver que Jesus, ele liberta duas pessoas possuídas pelo demônio. Ele traz a libertação para esses vossos filhos e em troca disso, esses espíritos vão para a manada de porco. E essa manada se precipita no mar. E quando as pessoas veem aquilo, elas ficam enfurecidas, porque olha o que aconteceu com os porcos, mas esquecem e ignoram a dignidade que Jesus trouxe para aqueles homens. E nós temos que tomar esse cuidado nesse mundo relativista, nesse mundo dos preços e não dos valores, de não nos deixarmos influenciar, de não negociar os nossos valores, onde a dignidade humana está acima de todas as coisas. A vida, ela existe desde a concepção e ela não pode ser tocada. Em detrimento de alguns preços, ela tem sido muitas vezes cerceada. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, no Salvador, naquele que veio para libertar, porque o mundo quer tirar essa dignidade do ser humano. E nós vamos ver no Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viesses aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para manadas de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, pediram-lhe para que se retirasse daquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, minha irmã, como falávamos nessa introdução, olha os preços, né? Porque, repito, não é valor. Claro, se nós olharmos na visão da pessoa que tinha aqueles porcos, talvez nós podemos pensar, mas ela foi lesionada, ela perdeu. E meu irmão, minha irmã, vamos voltar para a história de Jó, que perdeu tudo. Ele dizia: "Nu eu vim, nu eu voltarei." E olha o amor de Deus como se manifestou na fé daquele homem que o tempo inteiro confiou na misericórdia de Deus. E ali Deus vai restituindo tudo aquilo que o próprio demônio havia tirado-lhe. E Deus vai restituindo. Era no Antigo Testamento, então Deus vai dando 7 vezes mais tudo aquilo que ele perdeu. Por quê? Porque confiava e esperava em Deus. E assim nós vemos que não acontece nessa cidade, porque quando Jesus liberta aqueles homens, em vez de serem tomados por tamanha alegria, por ter trazido novamente a dignidade, por ter trazido novamente ao convívio, porque eles moravam no cemitério, nos túmulos, e aterrorizavam quem passavam pelo caminho, de tão violentos que eles eram, mas agora eles estavam libertos, novamente eram filhos de Deus, não mais escravos do demônio, mas agora filhos de Deus, nessa liberdade que o Senhor conquista para cada um de nós. Mas o povo ali, pensando nos porcos, pensando em tudo que tem acontecido, fica furioso. E veja, é importante nós salientarmos o que está escrito aqui no verso 34. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe
para que se retirasse da região. Quem pede para que se retire não é o dono da manada, é aquelas pessoas que estavam presas no egoísmo, no ter, no poder, no conquistar, e aí para eles pouco importava a figura humana. E veja, eles sabiam o que tinha acontecido, porque no verso anterior vai dizer assim, porque aqueles que estavam cuidando dos porcos fugiram, indo até a cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Claro que eles disseram: nossa, Jesus libertou aqueles homens violentos, agora foram novamente restaurados, novamente recuperaram a imagem e semelhança de Deus. Mas o preço dos porcos se sobrepôs à vida daqueles homens. Quanto valiam a alma liberta daqueles homens comparado com aqueles porcos? Para aqueles homens, para aquela toda a cidade, os porcos tinham mais valor. Ainda bem que não é assim para Deus. Claro que toda a criação é importante, mas a criatura, imagem e semelhança de Deus, esse traz a dignidade, o caráter, o selo dessa semelhança. E encerro aqui. Eu vi ainda hoje um vídeo que era justamente isso. Tinha um morador de rua, é lógico, era uma historinha, né? Um morador de rua com o seu cachorrinho ali, e a pessoa, né, chega para ver naquela situação, e a pessoa: mas como que você pode estar aqui? Mas ninguém cuida de você, você já foi no veterinário. Ou seja, não importava o morador de rua, mas sim o cachorro. Você já comeu hoje? Ele falou: não, eu estou falando com o cachorro. Então veja, meu irmão, minha irmã, amo a natureza criada por Deus, e na natureza podemos contemplar a Deus. E com isso eu não estou falando que é para desprezar a criação, não, mas é para pôr no devido lugar a criação e a criatura, imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles homens, aquela cidade fechada no seu egoísmo, fechada no apego material, expulsaram Jesus. Jesus havia liberto aqueles homens, expulsou os demônios, e agora é expulso daquela cidade, é expulso do coração daquelas pessoas. E que nós não deixemos que os preços desse mundo, financeiros, materiais, se sobreponham aos valores eternos que não passam. Buscai tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.